Uma cliente da mentoria me perguntou: Yara, eu sou Kapha, mas se eu tenho um desequilíbrio em Pitta, em Vata, como que eu faço para resolver sem agravar o Kapha? Por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio de Vata e Vata é completamente oposto a Kapha, eu tenho que fazer medidas para equilibrar o Vata, mas essas medidas elas são medidas que agravam Kapha. Mas para onde que eu tenho que olhar então? Eu tenho que olhar para minha constituição ou eu tenho que olhar para o meu desequilíbrio? Como que eu sei o que eu tenho que fazer para me manter bem, saudável, né, com bem-estar? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu dei uma adiantada no episódio passado sobre os desequilíbrios da nossa constituição, do nosso biotipo elementar. Então pega papel e caneta para você já anotar. Esse é um assunto bem importante, bem interessante, uma dúvida que eu não imaginava que as pessoas tinham, mas que pelo que eu entendi, talvez seja uma dúvida aí bem comum entre as pessoas que praticam Ayurveda, que gostam de Ayurveda, mas que não se aprofundaram muito no conhecimento ou que talvez acabaram estudando por meios não tão fidedignos, que são os meios oficiais, que são os livros clássicos do Ayurveda, o Charaka, o Ashtanga, o Sushruta, que são a nossa trindade maior do Ayurveda, onde a gente tem basicamente ali todo o conhecimento principal do Ayurveda. Olá, meu nome é Yara Esturari, se você não me conhece, eu sou terapeuta integrativa, trabalho principalmente com Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, e com fitoterapia, que é a medicina das plantas, e sou também mentora de mulheres. Bora lá, que hoje provavelmente vai ser um papo longo também, então eu quero começar logo. Hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou pedir para você começar se inscrevendo no canal se você tá me vendo pelo YouTube e ainda não tá inscrita, ativar o sininho das notificações para você receber toda vez que eu postar um vídeo novo e que caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui, compartilha e não esquece de curtir, dar seu like. E se você não gostou, dá o seu dislike também, que isso me ajuda no meu engajamento para o YouTube entender que esse conteúdo é valioso e poder me mandar aí para mais pessoas, porque a minha intenção aqui é atingir mais e mais mulheres para que a gente tenha mais e mais mulheres transformadas, inteiras, felizes nas próprias vidas, porque eu tenho a premissa, eu acredito que mulheres inteiras são capazes de transformar vidas, a começar pelas delas. E por isso que o nome da minha mentoria é Seja Inteira. E para que a gente se torne mulheres inteiras, a gente precisa primeiro se conhecer, para depois poder servir para o mundo. Então, faz isso para mim. E se você tá pelo Spotify, não esquece de seguir, favoritar e de me dar 5 estrelinhas, por favor, que isso me ajuda muito, muito, muito. Agora vamos lá. Essa dúvida da minha cliente, por que ela acontece, né? No episódio passado eu te expliquei que todos nós temos todos os doshas no corpo, mas todos nós nascemos com uma quantidade diferente dos elementos da natureza nesse corpo e, portanto, a gente tem um biotipo diferente. Então tem pessoas que são mais Vata, outras que são mais Pitta, outras que são mais Kapha. E eu disse que dosha, a palavra dosha, ela significa desequilíbrio. Na verdade, a tradução mesmo é aquilo que destrói. Por quê? Porque o dosha, ele mantém o nosso corpo saudável quando ele tá estabilizado, quando ele tá no seu natural. E qual que é o seu natural? A sua constituição de nascença. Mas, por N fatores da vida, ele desequilibra. E é natural que eles desequilibram. Isso vai acontecer. É impossível você passar a vida sem desequilibrar. Isso vai acontecer e hoje você vai entender como e por quê. Só que quando ele desequilibra é quando ele destrói o corpo. Quando existe um desequilíbrio de dosha, existe a formação de uma doença. Começa com sintomas pequenos e aí vai agravando até se formar uma doença. Isso faz parte dos 6 estágios da doença que eu já falei aqui também, que o nosso corpo ele tem 6 estágios para desenvolver uma doença, né? Então a gente começa com pequenos sintomas, pequenos desequilíbrios e aí a gente não olha, a gente medica, a gente deixa para lá, a gente não se importa e com isso vai agravando até que se torna uma doença e depois uma doença que gera outras doenças, que é o 6º estágio, quando a gente já tem ali uma série de doenças no corpo por conta de que uma leva a outra, né? O corpo começa a se desestabilizar completamente. Então, por isso que tem esse conceito de que o dosha é o que destrói, porque é ele que causa o problema, né? Quando ele desequilibra, tudo desanda. Porque eles fazem funções vitais do nosso corpo, né? Como eu falei, metabolismo, movimento
e a estrutura do corpo. Kapha é a estrutura do corpo, né? Então, a base do nosso corpo, da nossa saúde tá ali. Se desequilibra, aí realmente as coisas começam a não funcionar perfeitamente. A gente começa a ter tecidos afetados, a gente começa a ter digestão afetada e por aí vai. E esses doshas, eles se desequilibram por alimentação, rotina, estilo de vida, clima, estação. Quando a estação do ano é uma estação, né? Estação ou clima, ele é seco e frio, ele vai fazer com que vata se agrave. Se o clima estiver frio e úmido, vai fazer com que kapha se agrave. Se o clima estiver quente e úmido, vai fazer com que pitta agrave. Se o clima estiver quente e seco, vai fazer com que o vata agrave, porque esse clima muito quente faz a gente perder tecido, a gente não consegue comer direito, e isso faz com que a gente comece a criar mais espaços no corpo e o vata começa a agravar. Então, por uma série de motivos, né? Questões emocionais, estresse, excesso de trabalho, tudo isso vai fazer com que esses doshas se desequilibrem. Excesso de pimenta vai fazer com que pitta desequilibre, também com que vata desequilibre, porque a pimenta resseca o corpo. Excesso de gordura vai fazer com que kapha desequilibre, aumente no corpo. Então a gente tem uma série de fatores na nossa vida, de detalhes que a gente faz, de escolhas que a gente faz diárias, que fazem com que esse dosha se desequilibre. E quando a gente não tem conhecimento disso, quando a gente come o que a gente acha que é legal pra gente, porque alguém falou, porque um nutricionista falou, porque você viu alguém na internet, ou porque é socialmente aceitável, como por exemplo comer arroz, feijão e bife, no Brasil é socialmente aceitável, é normal, todo mundo come, e você sempre come isso também porque é cultura. Quando você tem uma rotina XYZ, porque todo mundo fala que é saudável, porque é assim que tem que ser, porque você ouviu que alguém falou que tem que ser. Quando você vai na onda dos outros, vai na onda do externo, vai na onda do mundo, sem olhar pra você, pro seu mundo, pra quem você é, a tendência é que você comece a desequilibrar. Porque pra você se manter em equilíbrio e voltar pro seu equilíbrio toda vez que começar a desequilibrar, você precisa necessariamente estar conectada com você, ouvindo o que o seu corpo te fala, entendendo o que funciona pra você, o que você precisa naquele momento e aplicando na sua vida. E especificamente a pergunta da cliente, que é: o que eu tenho que olhar então? É minha constituição ou meu desequilíbrio? Eu vou te responder muito claro. Sempre, sempre, sempre olhe pro desequilíbrio. É importante a gente saber a nossa constituição, qual que é o nosso dosha predominante de nascença, de constituição. Pra gente entender nossos biotipos, nossos comportamentos, algumas questões, enfim. Mas, entendendo que dosha é desequilíbrio, que a gente vai desequilibrar sempre, porque faz parte da vida, a gente sempre tem que estar olhando pro desequilíbrio. E não, o fato de você estar desequilibrada e você fazer ações que agravem a tua constituição, o teu biotipo elementar, isso não significa que vai agravar patologicamente, que isso vai te gerar uma doença. Não, o teu natural é ser esse dosha, o teu natural é ser, por exemplo, eu sou vata pitta, então o meu natural é ser mais vata pitta. Se de repente eu começar a agravar em kapha e eu tiver que tomar ações para reduzir esse kapha, essas ações vão ser ações que vão aumentar vata. Então, por quê? Vata e kapha são opostos, né? Vata é ar e espaço, kapha é terra e água, completamente opostos. Vata se beneficia de alimentos mais pesados, gordurosos, né? Mais oleosinhos, úmidos. Kapha se beneficia do total oposto, de alimentos adstringentes, mais secos, mais crocantes, menos água, menos gordura. Se eu tô com o kapha agravado, com sintomas de kapha agravado, peso no corpo, excesso de muco na região do nariz, da garganta, né, com aquele pigarro de muco, se eu tô com a sensação muito de gordura na pele, no cabelo, né, sei lá, no rosto, isso vai me indicando, excesso de peso também, né? Vai me indicando que tem um kapha agravado. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar trazer para minha vida, por exemplo, né, na alimentação, não é só alimentação, mas na alimentação vou ter que trazer alimentos que sejam mais adstringentes, sequinhos, crocantes, completamente agravantes de vata. Mas isso não vai fazer com que o meu vata agrave, entende? Por quê? Porque o que eu quero é voltar pro meu estado natural, que é ser vata pitta.
Não um vata agravado, mas um vata na quantidade certa. Mas é natural que o meu corpo ele tenha mais vata e pitta, porque eu sou essa constituição. Então eu preciso disso para estar bem, porque esse é o meu natural. Então eu vou fazer essas ações para reduzir kapha e vou naturalmente aumentar um pouco o vata, mas é o aumento natural, o aumento bom, o aumento que eu preciso. O que é um desequilíbrio patológico é um desequilíbrio que me tira da minha constituição natural e que me faz ter sintomas. Sempre que a gente tem sintomas, coisas que incomodam a gente, é desequilíbrio. E a gente precisa voltar para o nosso natural. Significa que a gente saiu do nosso natural. Entende? Então, sempre olhe para o desequilíbrio. Antes de você querer saber qual é a sua constituição, busque entender qual é o seu desequilíbrio atual. O que você está sentindo agora? Poxa, agora eu tenho muito peso, agora eu tenho aumento de peso corporal, eu tenho peso na cabeça, minha mente tá escura, embotada, não consigo resolver meus problemas, não consigo pensar, uma sensação de depressão, procrastinação, quero ficar parada, quero ficar estagnada, né? Não quero sair do lugar. Isso é muito kapha. Então agora você precisa reduzir esse kapha, ele está em excesso. Tô com constipação, né? O intestino tá muito seco, tô com pele muito seca, olhos secos que chegam a arder de tão secos, as narinas secas que eu não consigo nem respirar direito, o cabelo tá super seco, eu tô emagrecendo muito. Vata agravado, preciso de ações para reduzir esse vata que ele tá em excesso. Eu tô com muito calor, eu tô com uma certa oleosidade na pele, com espinhas, com um pulso amarelo, com inflamação, eu tô com inflamação nas cutículas, eu tô com inflamação intestinal, eu tô com azia, queimação, pita agravado, eu preciso de ações que reduzam pita. Pouco importa qual é a minha constituição de nascença, eu estou agravada e eu preciso reduzir aquilo que está agravado. Esta é a base do Ayurveda. Dosha agravou, dosha mostrou o sintoma de agravamento, eu vou lá e eu faço com que ele reduza. Eu não quero que ele esteja agravado a nível de me dar sintomas. Sempre que eu tiver sintomas, eu preciso olhar, entender e reduzir. Sintomas são avisos do corpo. Sintomas é a forma de comunicação do seu corpo. Mas sempre o mais importante, muito mais importante do que saber qual é o seu dosha de constituição é saber qual é o seu desequilíbrio e agir nele. É isso que a gente faz na terapia, por exemplo. A pessoa chega para mim com uma série de sintomas, de doenças, de questões específicas de desequilíbrios e eu vou buscar entender qual que é a raiz desse desequilíbrio e reduzir. E o que acontece muito, por exemplo, é da pessoa, ela já tá num nível de desequilíbrio tão forte, já passou tanto tempo que ela não cuida dela mesma, que ela não parou para olhar para ela, que não tem mais um dosha desequilibrado, agora estão os 3 desequilibrados. E quando isso acontece, é uma condição que a gente chama de sanipataja, que é a condição em que todos os doshas estão desequilibrados. E aí a gente vai precisar de uma série de ações para que eles entrem no teu equilíbrio de novo. E a gente começa essas ações por melhorar a digestão, por melhorar o metabolismo de forma geral, por melhorar as rotinas de vida para que o corpo comece a responder. A gente não olha separadamente para cada dosha. E aí, fazendo essa base, que seria mais uma limpeza do corpo mesmo, uma preparação do corpo, fazendo essa base, aí a gente começa a investigar mais profundamente para entender qual que é a raiz, porque sempre teve um dosha que agravou primeiro. E aí o histórico das doenças, dos sintomas, das rotinas são muito importantes. Aí que vem o terapeuta Ayurveda, precisa ser muito bom para fazer as perguntas certas, para fazer a investigação certa, para levar o paciente, né, a cliente, a responder tudo da forma mais detalhada possível, trazendo a cronologia da forma mais precisa possível, para que a gente consiga determinar aí qual que é o dosha principal de desequilíbrio. E aí sim entra uma investigação da constituição, porque é mais natural, não é sempre, mas é mais natural que a pessoa ela se desequilibre no seu dosha de nascença, na sua constituição. Então, eu sou uma constituição vata pitta, eu tenho mais propensão a desequilibrar em vata pitta. É muito mais difícil desequilibrar em kapha, porque eu já tenho muita qualidade de vata e pitta. Entende? Então, aí sim, entender a constituição é importante, porque daí a gente consegue muito provavelmente chegar no dosha raiz que agravou. Mas isso precisa de uma investigação muito profunda, e isso é realmente em terapia que a gente pode fazer, e eu não consigo explicar muito isso de quais ações que a gente pode fazer, porque depende de cada pessoa, depende de cada história, isso é muito particular.
Mas, de novo, a gente sempre começa olhando para o desequilíbrio e não para a constituição de nascença. A constituição de nascença é para você se entender e construir a sua rotina e estilo de vida. Mas antes você precisa primeiro cuidar do seu desequilíbrio. Por isso, inclusive, que eu falo que para entrar na minha mentoria, você precisa passar por um processo de classificação. Você faz preenche um formulário de aplicação. Eu converso com você passa por uma entrevista classificatória. E pode ser que você não esteja apta a participar da mentoria. Porque se você tiver questões de desequilíbrio muito severos, a gente precisa primeiro cuidar desses desequilíbrios, para depois a gente poder investigar a tua constituição, trazer as rotinas, as ações que você deve aplicar na sua vida para você se sentir bem, para você se manter ali na tua constituição natural. Mas antes você precisa resolver o teu problema de desequilíbrio latente. Então nem todo mundo tá preparado para a mentoria, nem todo mundo tá no momento de fazer a mentoria e de fazer uma transformação de estilo de vida. Tem gente que primeiro precisa tratar a base, que é o desequilíbrio, para começar a se sentir bem. Depois disso, sim, ela tá apta para fazer uma transformação realmente de estilo de vida e começar a viver de acordo com quem ela é, sabendo quem ela é, o que funciona para ela, esquecendo um pouco de regras, costumes, ciência, que ciência é muito boa, mas às vezes prende a gente, né? A gente fica, não, tá, vou fazer isso porque a ciência me mandou fazer. Ou, não vou fazer porque não é comprovado cientificamente. Caramba, teu corpo tá te dizendo que teu corpo tá te dizendo que funciona ou não pra você. Escuta ele, que ele sabe melhor do que qualquer estudo, o que funciona pra você, né? Mas pra isso, pra gente chegar nesse nível, realmente a gente precisa primeiro olhar pros nossos desequilíbrios e resolvê-los. Essa é a base pra gente manter a saúde, é o que o Ayurveda ensina pra gente. Eu quero, de novo, fazer um convite pra você que gosta desse assunto. Esse livro aqui, Ayurveda, Princípios e Prática de Panchakarma, não fala só de Panchakarma, fala da base do Ayurveda, com base nos livros clássicos Charaka, Sushruta, Ashtanga Hridaya, que são os livros que a gente estuda o Ayurveda. E a tradução foi feita pela editora Faesda, que é a editora da minha escola, onde eu me formei. E realmente é um livro bem interessante, ele não é tão fácil de entender, mas ele é um livro bem interessante para você se aprofundar. Eu gosto muito de livros que trazem o Ayurveda de uma forma muito mais simples e que trazem visões também da medicina moderna. Tem muitos legais, de vez em quando eu vou trazer aqui para vocês algumas opções. Mas eu acho que primeiro a gente tem que entender a base de uma forma um pouquinho mais sólida para depois a gente ir para esses outros livros e poder ler de uma forma um pouquinho mais crítica, porque senão a gente acaba entendendo errado, né? Inclusive essa minha cliente, ela falou, nossa, então será que eu entendi errado todo esse tempo? E eu falei, bom, não sei, né? Depende por onde você estudou, porque infelizmente tem muita informação desencontrada. E essa é a questão. E uma coisa importante de lembrar antes da gente finalizar, que quando a gente tá falando também de constituição de nascença, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente escuta muito na internet as pessoas falando de dieta para dosha. Então você tem que descobrir qual que é a sua constituição e você tem que fazer a dieta específica para aquela constituição pro resto da vida. E não é verdade, tá? Existe um tipo de alimentação, que é a alimentação para você manter a saúde, que é a alimentação com 6 sabores, na ordem mais de importância dos sabores. Eu tenho uma aula da temporada passada que eu falo dos 6 sabores, mas também quero fazer uma aula de novo aqui, nessa temporada. Mas é importante a gente ter os 6 sabores, a gente ter variedade, a gente respeitar o clima, o Ritucharya que a gente chama, que é respeitar o alimento daquela estação. Isso sim é comer saudável, não é comer de acordo com o seu dosha. Se você ficar comendo só de acordo com o seu dosha, o que você vai fazer? Você vai desequilibrar o resto. Então assim, não é assim que funciona, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque na verdade eu acho que isso é só um marketing, uma forma de vender. Mas não é assim que funciona de verdade, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso e realmente focar ali em quem nós somos e nos nossos desequilíbrios, cuidar dos desequilíbrios, se alimentar conforme a estação. E isso sim é o que vai fazer a gente se manter saudável e não ficar se apegando a ter que comer de acordo com a minha constituição. Não, isso não é verdade, tá bom? Grande beijo e te vejo talvez lá no meu Instagram, hein? Se você tiver dúvida, você também pode mandar lá no meu direct, @yaristurari. Eu vou adorar te responder. E não esquece de seguir o canal, de fazer tudo que eu te pedi lá no começo do vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima!